O Eckhart Tolle, ele trouxe a palavra presença. Eu gosto da palavra espaço, desse espaço. Tem uma qualidade totalmente diferente quando você dá uma resposta com presença, com esse espaço, e uma resposta reativa, uma resposta emocional. Você sabe? Para mim, a presença, ela mora no equilíbrio. E aí é onde eu preciso entender que eu posso estar um pouco no simpático, desde que o parasimpático também esteja equilibrado. Se o sistema nervoso estiver muito para o lado de sobrevivência simpático, a gente vai ter mais ou menos espaço entre o estímulo e a reação. Menos, né? No nível de estresse, preocupação, né? Aquele medo de não dar certo, de errar, de as pessoas julgarem, né? Aí eu começo a meio que entrar, recrutar minha amígdala cerebral, que é a parte de medo, e eu impulsiono o sistema nervoso simpático mais fortemente. E eu perco o equilíbrio, eu perco o flow, eu entro no modo de preocupação simpático com medo. Muitas pessoas não conseguem ficar presentes, porque elas estão constantemente preocupadas. Ela não vai conseguir entrar numa mindfulness. Por quê? Porque o sistema simpático está mais ativo do que deveria. Você entra nesse nível de estresse e não consegue estar presente. Cadê o bode? Cadê o bode? Estamos entrando no Jurassic Park. Parque que late. Parque que late. Parque que late. Fim do pavimento. Oh no! Oh no! No. It was so good. Hoje você vai colocar suas mãos no ingrediente mágico que faz tudo isso funcionar. Faz você ter atitudes de alta qualidade. Faz você ter atitudes que não são reativas, impulsivas. E você consegue dar uma resposta no seu melhor, na melhor qualidade de resposta que você, como a sua personalidade, como você como ser, tem. Como que você pode fazer isso? E para mim é um princípio espiritual, é algo que você pratica, é algo que você treina, que o Eckhart Tolle trouxe como o poder do agora. Ele trouxe a palavra presença também. Eu gosto da palavra espaço, desse espaço entre um estímulo do mundo, entre um estímulo de alguém falar alguma coisa para ti, por exemplo, como aconteceu eu e a Nath ontem,
de ela falar uma coisa e eu instantaneamente meio que já julgar ela pelo que ela fez. E não cabe a mim julgar, não tem nada a ver o porquê, e meio que gera discussão, gera atrito, vai minando o relacionamento, porque a gente está sempre meio que julgando o outro. E quando a gente faz isso, a gente se separa, a gente, sabe? Então, como que a gente trabalha esse ingrediente mágico de uma forma prática para que você possa não mais julgar o seu parceiro, sua parceira, seu filho, sua filha, seu pai, a sua mãe, não mais imediatamente julgar e ganhar um espaço para para reconhecer, que nem eu falei na fórmula, para reconhecer que às vezes eu não preciso julgar, deixa a pessoa fazer o que ela quiser. Se ela pensa assim, tudo bem, é a história dela, foi a experiência que ela teve, não a minha. Sabe, todo esse tipo de pensamento, que é um pensamento muito mais consciente, muito mais presente, ele acontece nesse microespaço de tempo que a gente chama de agora, de presença, no espaço, a distância entre a sua resposta ou a sua reação e o estímulo que aconteceu. Seja um estímulo visual, auditivo ou de qualquer outro dos órgãos sensitivos. Então, vou começar contando uma história para você, para ilustrar o que não é presença. O que não é presença? O que não é você estar com esse espaço tipo, não é sobre você estar presente ou não estar presente. É sobre o quanto você está presente, tá? Não é sobre sim ou não, como a gente já falou, como a dualidade. É uma trindade. É o quanto você está presente, quanto tem de espaço, de presença dentro de você naquele momento. E isso tem tudo a ver com o sistema nervoso, tá? Se o sistema nervoso estiver muito pro lado de sobrevivência, simpático, a gente vai ter mais ou menos espaço entre o estímulo e a reação. Menos, né? Faz sentido? Quanto mais em sobrevivência estiver o sistema nervoso, menos espaço a gente vai ter entre um estímulo e uma reação, tá? E claro que às vezes a gente vai ter que reagir rápido, a gente vai ter que dar uma resposta rápida, mas você vai ver que, você sabe que tem uma qualidade totalmente diferente quando você dá uma resposta com presença, com esse espaço e uma resposta reativa, uma resposta emocional. Você sabe, não sabe? Você já deu esses dois tipos de resposta na sua vida. Então eu estava no maior desafio da minha carreira como palestrante, como public speaker, né? Falar publicamente, que é uma coisa que eu faço desde 2013. Comecei no YouTube e workshops, eventos, palestras, até que eu fui convidado para ser como se fosse o padre da minha irmã casando com meu cunhado, que é canadense. Então eu fui o celebrante, né? E eu ia estar fazendo o papel de padre lá, basicamente. Então eu ia ter que... Só que não era só esse o desafio. Esse já ia ser a maior responsabilidade da minha vida, porque, cara, é minha irmã, que eu amo muito, toda a minha família vai estar lá, todos os meus amigos vão estar lá. Tipo, cara, ia ser um negócio, né? Um evento. Uma responsabilidade é muito mais fácil, muito mais difícil do que falar para estranhos, por exemplo. Só que além disso, teria toda a família e amigos do meu cunhado, que também muitos são meus amigos. Meu cunhado é um cara que eu amo pra caralho. E eu vou ter que falar inglês também. Então, não só eu tenho que fazer um speech, né, um discurso, que ele é totalmente diferente de tudo que eu já fiz, porque eu nunca fiz isso. Ele é numa responsa extrema, porque eu posso acabar cagando, estragando o casamento da minha irmã. Como eu tenho que fazer em inglês também, cara. Eu tenho que adaptar, eu tenho que fazer as rimas, eu tenho que fazer os gestos, eu tenho que fazer em português. Cara, eu tava num nível bem grande, assim, de tipo... Cara, é uma responsa. E aí teve um momento em que faltava poucos dias para o casamento, a gente já estava hospedado onde seria, e eu estava terminando, eu estava ainda entendendo o que eu ia fazer. E foi onde a Nath, no chuveiro novo, abriu um chuveiro muito forte, quente, e ele começou a ferver meio que quase, meio que queimar ela, baby, você me ajuda! E daí eu gritei muito alto, porque aquilo, eu já estava num nível de estresse, e foi como,
se o que ela falou foi o gatilho só, foi a faísca para eu explodi. E aí eu falei, alguma coisa, eu nem lembro o que eu falei, eu só falei, cara, agora eu não posso. Cara, e ela ficou muito puta, porque ela tava passando por uma situação super estressante, meio que se queimando no chuveiro ali e tal, e precisava de alguma ajuda, que eu nem lembro exatamente o que era, e eu tava no estresse por causa de outra coisa. E ali foi quase um momento de desquite, como eu falo, foi um momento de que eu gritei, ela ficou puta, porque eu odeio que gritem com elas, com razão, né? E a gente teve uma briga feia, assim, sabe? E esse é um exemplo de não estar presente, de estar muito com o sistema nervoso simpático ativado, no nível de estresse, preocupação, né? Aquele medo de não dar certo, de errar, de as pessoas julgar, de não conseguir falar em um inglês perfeito, né? E quando ela falou... Então esse é um exemplo de também uma coisa que as pessoas não veem dessa magia, dessa coisa que é estar presente, é que eu não diria impossível estar presente, mas você só pode estar presente com o sistema nervoso simpático, superativo, em nível de estresse grande. Para mim é impossível você estar presente. Num nível de estresse adequado, por exemplo, você está descendo uma montanha de bike, você está super presente. Você está descendo de skate uma rampa, você está super presente. Você está, para bater um pênalti ali, você pode estar super presente, ou não, né? Pode estar super preocupado em errar, que é acho que o erro de muitos jogadores de futebol, por exemplo, lá está com um nível de estresse muito alto, sistema nervoso super ativado, e ao invés de eles entrarem no flow, com um nível de estresse equilibrado entre simpático e parasimpático, não. Você entra nesse nível de estresse e não consegue estar presente. Então, para mim a presença, ela mora não no parasimpático, ela mora no equilíbrio entre a balança. Quando você consegue equilibrar essa balança. E quando você está em movimento, então, para o flow acontecer, por exemplo, estou em movimento agora, meu sistema nervoso simpático com certeza está mais ativado que o parasimpático. Sabe, eu estou no flow, estou falando, estou movimentando energia, é óbvio que eu tenho mais adrenalina, está mais simpático, tonia nesse momento. E aí é onde eu preciso entender que eu posso estar um pouco no simpático, desde que o parasimpático também esteja equilibrado. Desde que a coisa não esteja demais para esse lado. Eu não comece a ter pensamentos de medo, o que as pessoas estão achando? O que quem está ao meu redor? Imagina, tem um monte de pessoas aqui ao meu redor. Imagina se eu começo a pensar, o que essas pessoas estão pensando de mim? O que eles estão me julgando? Aí eu começo a meio que recrutar minha amígdala cerebral, que é a parte de medo. E eu impulsiono o sistema nervoso simpático, na minha visão, mais fortemente. E eu perco o equilíbrio, eu perco o flow, eu entro no modo de preocupação simpático, com medo. E é por isso que muitas pessoas não conseguem ficar presentes. Porque elas estão constantemente preocupadas, tá? São constantemente preocupadas. Então, para você ficar presente, é por isso que muitas pessoas não conseguem meditar. Porque elas estão numa simpaticotonia, daí a pessoa fala, vamos lá meditar agora. Senta, bota uma musiquinha, começa a guiar a pessoa. Não vai conseguir, velho. Não vai conseguir. Por que ela não vai conseguir? Ela não vai conseguir entrar numa mindfulness. Por quê? Porque o sistema simpático está mais ativo do que deveria. Essa é a minha visão neurocientífica do porquê as pessoas não conseguem ficar presentes, não conseguem sair do automático. Agora, se a gente traz o poder da respiração, como você já aprendeu, solto bem longo, ó. Eu já fico mais calmo, eu já equilibro o sistema, eu já consigo voltar a um nível onde eu não vou ficar reativo. Eu não vou ficar no automático simplesmente agindo de uma forma que eu já agi antes, com medo, preocupado, entende? E aí tem um outro ponto
que muitas pessoas não têm, não é que elas não têm culpa, mas elas podem virar essa chave, que é morar numa cidade, por exemplo, num bairro, uma vila que é perigosa, que constantemente, sei lá, tem assaltos, tem coisas, sabe? A pessoa vai viver em simpaticotonia, ela vai viver preocupada e isso vai fazer com que ela não consiga relaxar, não consiga dormir direito, não consiga meditar, não consiga ter momentos de silêncio, momentos de calma, ela vai ficar imperativa meio que por qualquer coisa, vai desencadear em ansiedade, em pânico, em estresse crônico. E se a gente percebe a lógica desse sistema, cara, primeiro, mudar o meu ambiente, eu preciso mudar o meu ambiente ou mudar a minha cabeça, ou os dois, entendeu? Geralmente vai ter que mudar os dois. Porque só de mudar de ambiente você não vai mudar a sua cabeça, mas já muda, por exemplo, você não se sente mais ameaçado quando você vai para uma praia em Florianópolis, por exemplo, ele não tem ameaça, ou você vai para fora do país, para os Estados Unidos, você não se sente ameaçado na maioria das cidades, entendeu? Então, tem lugares que você não se sente ameaçado, uma cidade do interior que é de boa, por exemplo, no Rio Grande do Sul tem várias cidades do interior que, cara, eu não me sinto ameaçado, entende? De andar na rua de noite. Então é uma coisa que depende do seu ambiente, mas depende da sua cabeça, de como você interpreta as coisas. Se você é uma pessoa que caiu muito no conto da sociedade, que tudo é perigoso, de que tudo deveria ter medo, você vai acabar sempre gerando esse medo, tudo, o seu sistema vai ficar sempre nesse modo de medo. E o modo de medo vai alimentar o simpático, que vai alimentar o modo de medo. Então você precisa trocar aqui, que o simpático também vai mudar. Mas qual é o jeito mais fácil de fazer isso? Respirando. Se você respira, você sai do simpático, menos pensamentos de medo vão acontecer, então menos você vai reagir no automático ao seu ambiente e você vai poder perceber, talvez eu não precise ficar com medo. Talvez eu não precise pensar sempre que alguma coisa de errado vai acontecer, que alguém vai me assaltar. Cara, eu já estive aqui 10 vezes, nunca aconteceu, então eu posso relaxar. E é como se essa sua respiração fosse a chave para esse espaço entre o antigo, o pensamento já automático, a reação, o que já acontece todos os dias na sua cabeça quando você vai naquele lugar ou quando você está naquele ambiente, e você ganha um espaço para perceber, cara, chega de medo, não preciso ficar com medo, não preciso ficar preocupado, não preciso ficar pensando no futuro, vou relaxar, vou entrar num estado mais tranquilo. E a respiração ela é tão importante para que você faça isso, ao invés de, por exemplo, não, é só quando eu mudar de ambiente, é só quando eu for viajar para uma cidade tranquila que eu posso ficar tranquilo. Aí você é dependente do seu ambiente. Aí é só quando eu estiver com pessoas boas. Você é dependente das pessoas. E eu não gosto de ser dependente de ninguém. Eu gosto de ser independente. Então, quanto mais eu consigo ditar o estado em que eu me sinto, mais livre eu me sinto. E eu gostaria de dar esse poder para você, ganhar esses espaços, essa distância, entrar nesses momentos de presença. O vento pegando forte, e conseguir guiar a sua vida, tomar melhores decisões de uma forma mais racional, de uma forma mais intuitiva até, sem impulsividade, sem reagir no impulso, tá bom? Então esse para mim é o poder do agora de uma forma prática. E se você não percebeu ainda, é como se toda essa série da Patagônia, ela fosse sobre presença, fosse sobre esse estado dentro da gente, perceber a impermanência de todas as coisas, tudo está mudando, nada realmente é muito previsível. Né? Tanto que a previsão do tempo, muitas vezes, é errada. Nossa, é. Então é isso. Se você gostou desse conhecimento, compartilhe com alguém com que você gostaria de trocar essa ideia também, né? Para vocês, essa pessoa se encontrarem, depois discutirem. Deixe um comentário aqui, curte, é importante para espalhar esse vídeo para mais pessoas. E se você quiser experimentar as respirações de nível 2, eu vou deixar algumas experiências aqui abaixo. Beleza? Estamos juntos. Namastê. Obrigado. Valeu. Gratidão.